Olá, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu sou a Milena Batista e está começando mais um podcast da Unicecal. E hoje quem está ao meu lado é a candidata à Prefeitura de Ponta Grossa, Mabel Canto, do PSDB, e ela dará início a uma série de entrevistas que está sendo realizada pelo curso de jornalismo da Unicecal com todos os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa para as eleições de 2024. Nós estipulamos um tempo de 30 minutos para cada candidato expor o seu plano de governo à população. Então, para iniciarmos a nossa entrevista, Mabel, eu gostaria que a senhora nos contasse um pouco sobre a sua trajetória de vida e também o que motivou a entrar nessa disputa pela prefeitura. Boa noite, Milena, que aliás minha filha chama Milena, né? Estamos pessoalizando aqui a coisa. Boa noite a todos que estão acompanhando o podcast. Primeiro agradecer a Cecal pelo convite, para que a gente possa estar aqui debatendo, mostrando um pouquinho do nosso plano de governo, as nossas ideias aí para Ponta Grossa pelos próximos 4 anos e também pelo planejamento aí do futuro da nossa cidade. Bom, eu sou a Mabel Canto, tenho 39 anos, sou mãe de 2 filhos, sou casada, sou advogada por formação, mas sou radialista desde os meus 15 anos, né? Aprendi com o meu pai esse ofício, que eu considero tão importante, da comunicação. Estou deputada estadual, né, pelo meu 2º mandato consecutivo na Assembleia Legislativa. Sou líder da bancada feminina da Assembleia Legislativa do Paraná e sou candidata novamente à Prefeitura de Ponta Grossa, porque a nossa cidade, nesses últimos 12 anos, ela foi abandonada pelas gestões, né, que passaram. Áreas importantes como saúde ficaram esquecidas, fecharam hospitais, a população sofreu e sofre muito. E eu recebi esse chamado da população para que eu fosse candidata, né? Por onde eu andei, por onde eu andava, as pessoas me pediam: Mabel, você precisa ser candidata a prefeita de Ponta Grossa para mudar a história da nossa cidade. E ouvindo esse chamado, e claro, preparada, né, para estar nesse momento como candidata, eu aceitei, porque também amo a minha cidade, é a cidade que eu moro, é a cidade que os meus filhos nasceram, e evidentemente que a gente quer o melhor, né, para ela. E o que te motiva a querer ser prefeita desta cidade? O que me motiva são as pessoas, né? O cuidado com elas. Nós temos que ter um governo, uma gestão mais sensível que as pessoas da nossa cidade precisam. A gente não precisa de obras tão magníficas, a gente precisa de que o serviço público funcione cuidando daquilo que as pessoas precisam. A gente precisa de políticas públicas eficientes em diversas áreas, na saúde, na educação, na assistência social, né, na segurança pública. Ponta Grossa anda muito violenta, né? Era uma cidade mais tranquila, hoje, infelizmente, a gente enfrenta um alto índice de criminalidade. Então, por essas e outras razões, é que eu estou aqui sendo candidata a prefeita, para que a gente possa mudar diversas situações aqui na nossa cidade, possa melhorar outras coisas. E o que a senhora deseja entregar para Ponta Grossa nesses 4 anos? Muito trabalho, comprometimento. Eu estarei 24 horas por dia durante esses 4 anos disponível para a minha cidade, com o meu empenho, com o meu trabalho, com a minha técnica, com uma equipe, né, que será desenvolvida por pessoas que querem o melhor para a cidade de Ponta Grossa, né, sem apadrinhamento político, mas com pessoas técnicas, capazes de promover as mudanças que tanto nós precisamos aqui em Ponta Grossa. E quais são as suas propostas para melhorar a qualidade da educação de Ponta Grossa? Olha, educação é a base de tudo, né? Aquela célebre frase de que educação muda o mundo, ela não é clichê, Milena, ela é verdade. A educação nos muda, né? Quando você está dentro de uma sala de aula, né? Quando você tem um contato com os professores, você vê outro mundo.
né? Os teus olhos veem outras coisas, você vê opiniões diferentes, você abre a tua cabeça para outros conhecimentos, outras culturas. Então, educação é essencial. E a transformação da nossa sociedade passa justamente pela educação. Por isso, ter uma educação com uma base forte, com muito respeito aos servidores da educação, aos nossos professores, aqueles que ensinam, que trabalham, que nos últimos anos estão sobrecarregados, infelizmente, com turmas muito grandes, né? Eles tendo que cuidar de turmas de mais de 30, 35 crianças, quando a gente sabe que o ideal seria menos, né? Estão, inclusive, alguns doentes, com depressão. A gente precisa mudar essa situação, porque são eles, o professor, que ativa a educação. Eu lembro da minha época, né? Quando eu era estudante lá, pequena, adolescente, né, dos professores nos ensinando, eles abriam esse mundo até em questões mais lúdicas e a gente tinha uma esperança, sonhava com certas coisas. Então a educação que nós queremos realizar em Ponta Grossa passa por essa modificação, mas o fortalecimento principalmente dos servidores que trabalham para que possamos entregar para nossa população, em especial para as nossas crianças, que é aqueles que trabalham efetivamente, que a gente possa ter uma educação melhor e uma mudança cultural na nossa cidade. E como a senhora pretende lidar com a evasão escolar e melhorar o acesso à educação? Olha, primeiramente, a gente tem como objetivo oferecer o direito aos pais ou responsáveis de optar pelo ensino parcial ou integral. Mas aqueles que optarem pelo ensino integral terem um período de estudos e um contraturno de extrema qualidade. Hoje, infelizmente, as nossas crianças, elas acabam ficando o dia todo na escola, né, em tempo integral, mas com atividades só ali pedagógicas, e isso frustra essas crianças, frustra sem dúvida alguma os pais. Então nós queremos desenvolver, primeiro, atividades esportivas de várias modalidades, né? Nós vamos contratar professores de educação física, profissionais da educação física para trabalhar nesse contraturno, né? Os professores fazem a parte pedagógica que já ocorre e teremos mais profissionais para fazer essa parte esportiva, oferecendo várias modalidades e também a questão cultural, né? Inclusive trabalhando com os artistas aqui da nossa cidade, que tem muito a oferecer, levar teatro, levar dança. Olha, tem comunidades aqui da nossa cidade que nunca viram isso. Então, é muito importante que a gente ofereça, porque essa transformação que eu estava te falando passa muito, né, por essa experiência cultural, esportiva. Esse ano a gente teve Olimpíadas. Em ano de Olimpíadas, todo mundo fica ali, né? Ai, vou fazer um esporte, vou fazer alguma coisa. Isso tem que ser incentivado todos os dias, porque o esporte, ele é saúde, ele promove qualidade de vida, né? Então, não tenha dúvida de que as crianças fazendo um esporte, elas estarão mais saudáveis e a gente evita com isso o sobrecarregar o sistema de saúde. E quais medidas a senhora planeja implementar para melhorar o sistema de saúde público de Ponta Grossa? Olha, esse é o grande problema de Ponta Grossa hoje e, com toda certeza, é a prioridade do nosso governo. Eu fui chamada muito pela questão da saúde aqui em Ponta Grossa. Olha, como deputada, eu preciso dizer, eu todos os dias enfrento situações de pessoas que estão nas filas da saúde há 2, 3 anos esperando por uma consulta especializada, um exame, uma cirurgia. Enfrentamos também falta de vagas nos leitos aqui da nossa cidade. Os pacientes hoje estão indo para municípios como Campo Largo e outros municípios menores, Arapoti, Castro. Isso não pode acontecer, né? Nós somos um polo de saúde, temos grandes hospitais aqui, mas falta, infelizmente, gestão. E com o fechamento do pronto-socorro municipal em Ponta Grossa, o sistema de saúde colapsou, não só em Ponta Grossa, como na região dos Campos Gerais. Isso é muito nítido. Então, faltam leitos hoje na cidade de Ponta Grossa. E por isso, nós queremos construir um novo hospital municipal. Já que fecharam o outro, nós vamos reabrir um de portas abertas, que atenda pequena e, em alguns casos, de média complexidade, né, que tenha os médicos lá para atender, um hospital de retaguarda, com leitos de retaguarda. Porque hoje nas UPAs,
Os pacientes ficam 2 dias esperando, às vezes entubado, né? É melhor esperar onde? Por uma vaga de um leito especializado? Num hospital de retaguarda ou numa UPA? Com toda certeza é num hospital de retaguarda. E nós vamos reabrir. E enquanto o hospital não fica pronto, né? Porque nós vamos fazer lá no antigo 26 de outubro, claro, vai necessitar de uma reforma ampla ali, vamos construir um novo anexo, mas enquanto não fica pronto, nós temos desenvolvido já o programa PG Mais Leitos, que nós queremos implementar logo no início da gestão, porque isso é prioritário, uma parceria com hospitais da nossa cidade, como a Santa Casa e o Bom Jesus, que tem alguns leitos disponíveis para serem contratados, né? E que a prefeitura, então, vai bancar esses leitos para que não aconteça dos nossos pacientes terem que se despender para outras cidades. E como a senhora pretende reduzir as filas de espera e melhorar os atendimentos nas unidades de saúde? Olha, nas unidades de saúde, hoje por onde eu ando, eles me falam assim, olha, a minha consulta, eu fui marcar a consulta daqui 2 meses, 3 meses. Eu estive lá no bairro, no Boreal, eles me falaram, olha, daqui é só em janeiro a consulta. Então você tem que marcar hora e dia para ficar doente aqui na cidade. Isso não pode acontecer. As pessoas têm que chegar na unidade de saúde e terem o atendimento, pelo menos naqueles casos mais simples que não demandem urgência e emergência do atendimento de uma UPA, por exemplo. E para isso, nós queremos implementar a telemedicina. A telemedicina, né, essa pessoa vai chegar lá, ela vai passar por uma triagem com uma enfermeira, e aí vai ser chamado o médico, através da telemedicina, que vai analisar, né, e medicar, inclusive, essa pessoa, a receita vai sair e essa pessoa não precisa, então, ir para uma UPA, a gente evita as filas das UPAs. E em questão das filas da saúde, que hoje, infelizmente, os dados são alarmantes, você ter uma ideia, a gente tem 1.800 crianças aguardando uma consulta de neuropediatria em Ponta Grossa. Tem mais de 200 pessoas esperando atendimento oncológico para iniciar, né, tudo isso. Então, você veja, você ter um diagnóstico rápido salva muitas vidas. Então, nós estamos perdendo, infelizmente, inclusive, alguns perdendo mesmo a vida desses pacientes pela demora. E com isso, nós queremos fortalecer o consórcio de saúde, que já faz esse trabalho, mas nós podemos implementar ainda mais, né, com as consultas especializadas, né, com os exames também. Os exames também poderão ser feitos na Santa Casa, no Bom Jesus. E também nós vamos fazer um chamamento dos médicos, através de credenciamento, pela própria Prefeitura de Ponta Grossa, contratando os profissionais para a gente ir diminuindo essas filas. Agora eu gostaria que a senhora compartilhasse quais são as suas propostas para melhorar a segurança pública da cidade. Olha, hoje nós temos um efetivo da Guarda Municipal de Ponta Grossa superior, inclusive, ao efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil. Então, a Guarda Municipal hoje trabalha em conjunto, né, com as forças de segurança do Estado e tem feito um belo trabalho, né? Nós temos hoje, evidentemente, muita violência, infelizmente, né? Vários casos de homicídios, mulheres, né? Casos de violência contra a mulher, infelizmente, muito grande, e a Guarda pode ajudar nesse processo todo. A Guarda tem já a Patrulha Maria da Penha, que nós queremos aumentar e fortalecer, porque, como eu disse, os casos de violência doméstica e familiar, eles crescem drasticamente todos os dias aqui na nossa cidade. Pra você ter uma ideia, de 2020 a 2024, foram quase 5.000 medidas protetivas expedidas pelo Poder Judiciário. É muita coisa. Então, nós temos que trabalhar efetivamente com a Guarda Municipal nesse sentido. Nós também queremos criar a Guarda, a Patrulha do Distrito Industrial de Ponta Grossa. Uma grande reclamação que a gente recebe dos empresários e dos trabalhadores de lá. Muitos furtos, muitos roubos. Às vezes eles nem comunicam, né? Porque não adianta. E aí ter uma ronda da Guarda ali, com toda certeza, trará mais segurança para aqueles trabalhadores que estão voltando embora ou chegando, né, para trabalhar e para todos os empresários. E a Guarda Municipal, ela tem também uma atribuição que eu acho extremamente importante, que é ser preventiva.
o trabalho nas escolas, né, com as nossas crianças, essa mudança cultural que a gente precisa, ensinar as nossas crianças sobre os tipos de violência. Muitas delas passam por violência dentro de casa e não sabem. Vem a mãe, por exemplo, apanhar do pai e acham que aquilo é normal. E a gente tem que mudar essa concepção. Para que a gente mude culturalmente e diminua os casos de violência, a gente precisa educar as nossas crianças, essa nova geração. É assim que nós vamos conseguir mudar isso. Então, esse trabalho preventivo, sendo feito dentro das escolas, eu tenho certeza que será fundamental para essa mudança que nós queremos. E como a senhora pretende trabalhar com as forças de segurança para reduzir essa criminalidade? Olha, a inteligência, ela é uma responsabilidade do governo do estado, né, principalmente ali da Polícia Civil. Então, quando a gente vê esses crimes relacionados a tráfico de drogas, esses assassinatos que infelizmente a gente tem visto, né, nas notícias dos jornais aqui da nossa cidade nos últimos dias, nós podemos reforçar o apoio a eles, né? São eles que fazem essa parte de inteligência, que procuram, investigam e, né, tentam fazer isso muito bem. Temos casos de resolução aí de crimes, né, que aconteceram nos últimos dias de forma muito rápida pela Polícia Civil. A gente tem que, né, elogiar nesse sentido. Agora, a guarda tem que dar o apoio, né, nesse caso para eles e trabalhar dentro ali da sua competência, como eu disse, mas podendo adentrar nas questões de furtos, de roubos, rondar a cidade, né, trazer essa sensação de segurança que as pessoas precisam. E quais são as suas ideias para melhorar o transporte público de Ponta Grossa? Olha, esse, depois da saúde, é o segundo maior problema apontado pela população de Ponta Grossa em todas as pesquisas. E nós temos o transporte público, uma situação que hoje, né, a licitação demorou a ser feita. Hoje, a VCG, que é a empresa, né, a concessionária que tem a concessão de Ponta Grossa hoje, do transporte coletivo, ela impugnou essa licitação, aí a prefeitura suspendeu a licitação do transporte coletivo e a gente não sabe o que vai acontecer. Provavelmente não vai acontecer até o final do ano. Então vai ficar para a próxima gestão resolver essa questão. Ao mesmo tempo, a Aviação Campos Gerais, ela cobra na justiça da prefeitura um equilíbrio econômico financeiro do seu contrato de 277 milhões de reais. E aí nós temos que aguardar a resolução do Poder Judiciário nesse sentido, porque se der ganho de causa a VCG, nós teremos aí uma questão a ser resolvida com a VCG. Mas, em relação à licitação, né, nós queremos realizá-la. Nós queremos ter diálogo com os setores da nossa cidade, técnicos, né? As faculdades, as universidades, os conselhos de Ponta Grossa, que não foram ouvidos pela atual gestão quando iniciou o processo de licitação. Tinha que ter ouvido todo mundo, né? Para que a gente trace, de fato, um modelo que seja seguro, de qualidade, com tarifa justa para a população. Eu vejo os outros candidatos falarem em passagem, né? Tarifa R$3, ônibus elétrico, ar-condicionado. Gente, nós temos que sentar antes e fazer um grande estudo sobre tudo isso. Não dá para prometer aquilo que não se pode cumprir. Hoje os ônibus, eles estão quebrando pela cidade, porque eles aumentaram a vida útil deles. Então a manutenção, ela é muito mais dispendiciosa nessa situação. Então veja, tiraram as linhas. As pessoas reclamam muito, aquele ônibus que passava de 15 em 15 minutos, hoje passa de 1 hora. E quando passa, passa lotado, né? As pessoas estão dentro daquele ônibus todo cheio. Isso por quê? Porque ao longo dos últimos 8 anos, se diminuiu por dia, os ônibus deixaram de andar por dia 11 mil quilômetros em Ponta Grossa. Imagina, 11 mil quilômetros por dia. Então, isso é um prejuízo absurdo para a população de Ponta Grossa. Por isso que a gente tem que ter responsabilidade na discussão dessa temática, envolver todos os setores da sociedade organizada aqui de Ponta Grossa, e aí sim, traçar um modelo que tenha qualidade e que seja justo para a população. A senhora tem planos para tornar o transporte público de Ponta Grossa mais acessível à população?
Com toda certeza, né? A gente, inclusive, precisa incentivar o uso do transporte coletivo, até faz parte de um dos pontos do nosso plano de governo, questão da acessibilidade de Ponta Grossa, da remodelação do sistema viário, né? A gente também precisa mudar certas coisas aqui dentro da nossa cidade. O centro está lotado, né? Tem os horários de pico aqui, você pega Vicente Machado, Baldwino Tax, Carlos Cavalcante, é muito difícil transitar nesses horários em Ponta Grossa. Então, nós temos que fazer uma descentralização e ter medidas, né, como, por exemplo, o incentivo aos ônibus, para que a gente diminua a incidência de carros aqui dentro do centro da nossa cidade. E como a senhora pretende fazer para aumentar as opções de lazer e também de cultura em Ponta Grossa? Olha, isso é uma das coisas que eu mais gosto, porque eu, por exemplo, sou esportista, adoro esporte, sei o que isso significa para a saúde, para a nossa vida, né? E as atividades culturais, então, né? Nem se fala, né? Fazem muito bem, né? Para o nosso mental. Então, a gente precisa implementar. Hoje, em Ponta Grossa, infelizmente, isso não acontece. Nós queremos criar as caravanas culturais, os artistas irem aos finais de semana aos bairros, né, fomentar nossas praças, ter os artistas lá tocando, se apresentando, envolvendo aquele público. E aí, ao mesmo tempo, a gente vai estar ocupando essas praças, isso traz mais segurança, porque você afasta, né, o tráfico de drogas, você afasta né, aqueles que querem furtar, roubar, enfim, né? Porque a praça está ocupada pelo povo, ocupada pela população. Então, levar aos finais de semana essas atividades culturais, também as atividades esportivas e, como eu disse, implementar isso no contraturno das nossas escolas. E quais são os projetos específicos que a senhora tem em mente para os parques, os eventos culturais e também os espaços públicos? Olha, nós temos muitos parques em Ponta Grossa, a grande maioria abandonado pelo poder público, e temos espaços importantes, né, que estão descentralizados, os parques nos bairros, nas vilas de Ponta Grossa, que merecem total atenção para que as pessoas utilizem desse espaço. Então, nós vamos precisar remodelar. Eu passo por alguns lugares, Milena, e nesse calor que está fazendo, né, e tudo mais, eu falo, cadê as árvores de Ponta Grossa? Principalmente nesses locais, nessas praças. Hoje eu estava ali no Parque Monteiro Lobato, que eu acho que, na minha opinião, é o parque que eu mais gosto aqui na cidade. Por quê? Porque ele é arborizado, né? E claro, tem uma estrutura, tem as canchas ali para jogar, né? Vôlei, futebol, basquete, tem as mesinhas, tem o parquinho, né? Um espaço ali que precisa ser replicado dessa forma em outros locais da nossa cidade. E arborizar, né? Arborizar é um fato que nós precisamos ter como meta aqui na nossa cidade, principalmente nessa questão climática que a gente está vivendo. E quais são as suas prioridades em termos de infraestrutura urbana? Olha, nós temos no nosso plano de governo o plano de bairros. O plano de bairros, ele é para discutir com cada local da nossa cidade, com cada bairro, o que nós devemos fazer. Quais são os problemas enfrentados em infraestrutura nesses locais? É pavimentação? É uma ligação interbairros? O que é prioridade fazer naquele momento? Nós queremos continuar o programa de asfalto, de pavimentação na nossa cidade. É importante, né, você ter o asfalto na frente da sua casa, mas fazer isso com responsabilidade. Foi prometido no passado 100% de asfalto, não foi cumprido. Hoje a gente tem ainda 550 quilômetros de ruas em Ponta Grossa sem pavimentação. Isso são dados do Paraná Cidade de junho. Então tem muita coisa a ser feita. Não estão prometendo de novo 100% de asfalto? Isso não vai acontecer. Em 4 anos não se faz. Isso é um programa que, infelizmente, é a longo prazo. A gente não pode enganar as pessoas. Não pode dizer que vai fazer e depois não cumprir. Então nós queremos, sim, continuar o programa de pavimentação. É importante fazer mais ligações interbairros para desafogar o centro aqui da nossa cidade.
Ontem eu estava ali entre a Vila Cip e a Nova Ponta Grossa. Ali está muito fácil de fazer uma ligação. Já era para ter sido feita, não aconteceu. Quando você faz isso, você une duas regiões de Ponta Grossa assim, de forma muito fácil, né? E as pessoas não precisam dar aquela super volta para chegar num local. Então, e tem muitas ligações a serem feitas aqui na nossa cidade. E como a senhora pretende melhorar o saneamento básico e também a iluminação pública? Olha, esse é um trabalho constante da iluminação pública, né? Da gente melhorar uma cidade com mais iluminação, ela se torna também mais segura. Inclusive, a gente tem um projeto relacionado às mulheres, né? Para proteger as mulheres, que é De Olho Nelas, que é a criação de trajetos mais seguros para as mulheres, mais bem iluminados, né? Aquela mulher que ela está saindo da faculdade à noite, por exemplo, ela tem um caminho mais iluminado, com a patrulha, né, da Guarda Municipal passando ali várias vezes, né, para que ela se sinta segura. E também nessa questão do saneamento, nós, infelizmente, tivemos a prorrogação do contrato com a Sanepar, feita no ano passado, através das micro-regiões, que inclusive foi um projeto de lei do Poder Executivo Estadual. Eu votei contrário, por entender que os municípios, eles não têm daí a oportunidade de abrir concorrência, né, para outras empresas. Não estou dizendo que a Sanepar não é boa, poderia ter ganho mais uma vez, com toda certeza. A questão é que a gente não discutiu. A gente não abriu a oportunidade de negociar melhor essa questão. Hoje a gente tem bairros que ficam desabastecidos 1, 2 vezes na semana. Falta água, né? As pessoas aí de casa sabem o que eu estou falando. Ou a água chega sem qualidade. Enfim, a questão da própria tarifa. Então, são coisas que deveriam ter sido discutidas nessa modelagem nova de contrato. E, infelizmente, isso não aconteceu. Não teve discussão. Nós saímos perdendo, mas na nossa gestão nós queremos inclusive rever essa adesão, até porque já há uma discussão que deve chegar ao STF de que não poderia ter acontecido a criação das micro-regiões, né, de que as prefeituras deveriam abrir de fato licitação, e nós queremos discutir. Pode ser a Sanepar, mas pode ser outra, desde que nós tenhamos qualidade no saneamento e abastecimento em Ponta Grossa. E quais pontos da gestão atual a senhora pretende manter ou ampliar na sua gestão? Olha, tudo aquilo que é bom, nós vamos manter. A gente, historicamente, entra prefeito, sai prefeito, o prefeito que sucede aquele, ele destrói tudo o que a pessoa faz. Ou ele muda o nome do programa, ou ele para com o programa. Já havia, inclusive, obras importantes que tinham aqui na nossa cidade, que os prefeitos que sucederam fecharam as portas. Isso não pode acontecer mais. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que está dando certo, seja em relação a serviço público, seja em relação a obras. Por exemplo, todas as obras que forem deixadas pelo atual governo, nós vamos sim terminar. É preciso fazer isso. Os serviços que são bons precisam ser mantidos. A área cultural de Ponta Grossa vai indo bem, né? A gente precisa continuar essa gestão, inclusive melhorar, intensificar, né? Então, tudo aquilo que é bom vai ser mantido. Isso é um compromisso que eu deixo com toda a população. E quais são os pontos negativos que a senhora faria diferente e por quê? Olha, primeiro, a falta de discussão dessa gestão com a população. A gente não viu nenhuma discussão acontecer. A prefeita tomou as decisões sozinhas ali com o seu grupo, não conversou com ninguém. Isso acarretou sérios problemas para a população de Ponta Grossa. Vou nominar aqui um, que é justamente a parte da saúde. O fechamento do pronto-socorro municipal, né, foi um caos. Isso repercute até hoje na população. Se a gente tem filas e mais filas, se hoje a gente tem que mandar pacientes para fora de Ponta Grossa, é porque o pronto-socorro foi fechado. Eu já ouvi isso de técnicos, de médicos que disseram que foi um absurdo isso que aconteceu. A gente não realocou leitos. Lá tinha 50, 60 leitos dentro daquele hospital. Poxa, do dia para a noite, some. 50 pessoas que poderiam estar ali. Então, poxa, o pronto-socorro tinha dificuldades? Tinha. Tinha que fazer reforma? Tinha. Mas quando a gente faz uma reforma, a gente vai fazendo por partes, a gente não fecha aquilo.
O problema é que a prefeita, ela quis economizar em saúde, porque o pronto-socorro custava 6, 7 milhões por mês, então ela quis usar esse dinheiro em outras áreas. Então, a gente economiza em saúde? Eu penso que não. Saúde não tem preço, né? Qual o valor de uma vida? Ele é imensurável para o familiar que está ali esperando que, né, a mãe que espera o atendimento para o seu filho. Né? Eu, por exemplo, quando os meus ficam doentes, eu sei, né? Você quer atendimento rápido para eles. É o que todas as mães e pais de Ponta Grossa querem. Então, Mabel, nós estamos alcançando o tempo estipulado de 30 minutos. Então, antes de finalizarmos, eu gostaria que a senhora compartilhasse as considerações finais. Bom, primeiro agradecer mais uma vez a Secal por essa oportunidade de estar aqui inaugurando as entrevistas dos prefeituráveis. Nós estamos preparados. Eu e a Sandra Queiroz, que é minha candidata a vice, uma mulher também muito guerreira, competente, já foi vereadora aqui em Ponta Grossa, foi secretária de Agricultura, presidente da Sociedade Rural, sempre envolvida em várias questões aqui da nossa cidade. E eu quero dizer que estou preparada, inclusive tecnicamente, para assumir essa responsabilidade que é ser prefeito de Ponta Grossa. E é preciso mudança. Esse grupo que está há 12 anos no poder já fez o que tinha que fazer e o que não fez não vai fazer mais. Isso já está comprovado. Então a gente precisa de mudança, mas de uma mudança de verdade, com sensibilidade e coragem para fazer o melhor pela população de Ponta Grossa. Então é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Muito obrigada, Mabel, pela presença, por compartilhar conosco, com a população, os planos do governo para a sua gestão. Milena. E amanhã, outro candidato fará parte da nossa série de entrevistas e você pode acompanhar através de todas as redes sociais da Faculdade Unicecal. Até a próxima!